eu não tenho dúvida. E o nosso ano será extraordinário, porque nós entendemos que extraordinário é sobre viver algo além do normal, além do natural. Uma vida extraordinária é uma vida além do comum. As pessoas comuns vivem dias comuns, acordam, trabalham, dormem, mas os que são chamados para viver o extraordinário, vivem dias extraordinários. O que é comum para algum, para quem vive de uma forma extraordinária, é completamente diferente. Quando você chega no seu trabalho, quando você é chamado ao extraordinário, quando você chega no trabalho, o sobrenatural chega. Quando você chega na sua casa, o sobrenatural chega. Quando você estaciona o carro no seu condomínio, na sua rua, o sobrenatural chega. Quem é chamado ao extraordinário não aceita uma vida comum. Quem é chamado ao extraordinário não aceita uma vida pacata, uma vida que todo mundo tem. Deus tem algo poderoso para nós e nós gastaremos o que for preciso, suor, lágrima, para viver esse ano extraordinário com Ele. Agora, para viver esse ano extraordinário é necessário uma palavra de 2 letras. Não existe extraordinário sem fé, porque não existe sobrenatural sem fé. É preciso dar fé para que a gente viva de forma sobrenatural. É preciso dar fé que a gente viva, para que a gente viva algo de fato extraordinário. E é sobre isso que a gente vai conversar essa manhã. Tudo começa na fé. Você vai sair daqui, no nome de Jesus, com a sua fé restaurada, restabelecida. Você vai sair daqui inchado de fé para a honra e glória do nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 37. Diz assim a palavra de Deus: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Versículo 13. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. O autor de Hebreus
termina ali o capítulo 10, iniciando, falando sobre fé. E ele fala que o justo vive pela fé. A fé é uma característica de quem vai adiante e não de quem retrocede. Quem tem fé vai à frente, quem não tem fé olha para trás. E no capítulo 11, ele começa explicando exatamente o que é a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Fé é trazer a substância ainda, aquilo que ainda não vimos. E ele começa a falar a galeria dos heróis da fé. Nós vemos grandes homens de Deus que narrando ali a sua história, como eles inspiram por ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo que as coisas não estivessem tão claras assim. E no capítulo 12, ele fala que o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. O seu ano só vai ser extraordinário se a fé fizer parte do seu estilo de vida. Você precisa deixar de ser um cara comum, uma mulher comum, para se tornar um homem de fé e uma mulher de fé. Não é que você tem que ser um homem sonhador e uma mulher sonhadora. Você não tem que ser um homem de esperança ou uma mulher de esperança. Tudo isso é completamente diferente de fé e é sobre isso que a gente vai conversar agora. A primeira coisa que você precisa entender para que a sua vida de fato comece na fé é que a sua fé precisa estar fundamentada no Senhor Jesus. Parece óbvio para você, mas na verdade não é tão claro assim. Porque tem muita gente que tem fé em muita coisa. Tem muita gente que acredita em muita coisa. Eu acho que as pessoas têm tanta vontade de viver algumas coisas que elas arriscam tudo. Vai fazer uma fezinha, vai num lugar, vai outro. Não vou nem citar aqui para não deixar ninguém chateado, mas tenta tudo. Essa pessoa que tenta tudo, ela pode ter tudo, menos fé em Deus. Porque fé em Deus não divide com outras pessoas. Fé em Deus não divide com outros seres. Ou você tem fé em Deus e não tem fé em mais nada, ou você tem fé em um monte de coisa e não tem fé em Deus. Simples assim. O texto diz que o justo vive pela fé. Isso significa que o justo caminha uma caminhada constante de fé. A fé faz parte da vida do justo. O justo não tem fé na circunstância, o justo não tem fé no destino. Eu tenho fé no meu destino esse ano. Meu irmão, não tem destino não. O seu destino é ser filho de Deus. E a sua vida está na mão de Deus. E o que o Senhor estabelece para a sua vida, se você ouvir a voz dEle, você vai viver uma vida poderosa. Não tem nada a ver com destino, tem a ver com um pai amoroso que entregou o seu filho na cruz por amor a você.